Olá, eu sou Clélio Berti e quero conversar com você uma sequência de vídeos sobre respiração e alto rendimento. Nessa sequência de vídeos serão 4 vídeos que nós disponibilizaremos, um por semana, durante o mês de agosto. E nesses 4 vídeos conversaremos, se você viu este vídeo e quiser ver os outros, durante o mês de agosto, é só entrar no meu canal no YouTube e lá você encontrará os vídeos um por semana. Nesses vídeos, nós falaremos de teoria e prática sobre respiração. Como seria se você quisesse um rendimento expressivo no corpo físico? Evidentemente, para que os órgãos, os sistemas, desempenhem bem, eles precisam de uma boa oxigenação. E uma boa oxigenação depende de uma boa respiração. Mas uma boa respiração, uma boa oxigenação, não é somente bom para o físico. Os órgãos, por exemplo, só para você ter uma ideia, o cérebro consome 20 a 25% de todo o oxigênio é consumido pelo cérebro. Já dá uma ideia para você. Se você não tiver uma boa respiração, você não funcionará perfeitamente, os seus órgãos não responderão na proporção que poderiam responder. Entretanto, respiração não afeta só o físico, afeta também o emocional. Quando nós temos um estado emocional, nós temos um correspondente estado respiratório. E se eu modifico a respiração, eu também modifico esses estados emocionais. Isso nós conversaremos, os efeitos da respiração no emocional, nós conversaremos no segundo vídeo nosso. E aí, conversaremos algumas formas de você afetar estados como tristeza, como ansiedade, através de uma respiração que proporcione um estado mental necessário para você sair dessas situações de humor. Mas também afeta a mente. Se você gostaria de ampliar a sua capacidade de concentração, a sua velocidade de raciocínio, a sua memória, todos esses elementos que afetam a mente dependem de um bom funcionamento do cérebro. E um bom funcionamento do cérebro depende de uma boa oxigenação. Então, para que possamos ter um alto rendimento na vida, para que você possa ampliar a sua produtividade em todos os setores, no corpo físico, melhorar o funcionamento dos órgãos, dos tecidos, ampliar a capacidade respiratória, a resistência muscular, a força muscular, você precisa de uma boa respiração. Mas se você quiser um alto rendimento no emocional, você também precisa de uma boa respiração. E se você quiser um alto rendimento mental, concentração, foco, velocidade de raciocínio, memória, você também precisa. E é isso que nós falaremos nesses 4 vídeos. 3 vídeos de muito conteúdo e o último eu oferto para você uma oportunidade. Mas, para você que não me conhece, a minha história, eu já pratico respiração há 36 anos. Há 24 anos ensino como respirar melhor, não só respiração, mas outras coisas também. Ensino pessoas a melhorarem o rendimento nas suas vidas através de um conjunto de ações e entre elas a respiração. Já faço isso há 24 anos e já ensinei mais de 2.000 pessoas. Fruto um pouco deste trabalho é este meu livro, Prazer, um caminho para o autoconhecimento. Até para você ter um bom rendimento, uma vida prazerosa, uma vida alegre, uma vida divertida, você precisa ter uma boa respiração. Só para começarmos esse vídeo, então, eu queria que você observasse a sua respiração. Como você respira? Preste atenção. Evidentemente que quando você leva a atenção na respiração, só o fato de levar a atenção é natural que você já a modifique. Mas observe, tente não modificar.
Possivelmente, se você não tem um treino de respiração, ou se o seu treino não é um treino expressivo, como eu imagino que a sua respiração estaria? Lenta, possivelmente torácica e bem superficial. Confere isso com você? Foi a sua observação que você teve sobre si mesmo? Pois bem, esse é o comum das pessoas, esse é o mais natural, as pessoas respirarem superficialmente. E esta respiração superficial joga para dentro um volume de oxigênio insuficiente para que você tenha um bom rendimento em qualquer coisa que você faça na sua vida. E aí, para que comecemos a mudar essa realidade, o primeiro passo é exatamente o que nós falamos: observar a respiração. Se você não tiver consciência da sua respiração, se você não tiver essa observação sobre ela, dificilmente você terá a capacidade de interferir para modificar. Primeiro passo, portanto, no nosso trabalho é essa capacidade, essa habilidade de respirar. Uma vez de observar a respiração, uma vez que eu desenvolvo essa habilidade de observar, o próximo passo é interferir. Evidentemente que se você coloca no seu dia inteiro a maior parte do seu tempo com uma respiração superficial, e na maioria das vezes, especialmente entre as mulheres, a respiração torácica é muito mais frequente, é muito mais comum, o volume de oxigênio que você coloca em cada respiração é um volume muito baixo. E aí então, para que todo o seu organismo funcione a contento, o oxigênio será insuficiente. Só para você ter um exemplo, num dia cansativo, num dia mais cheio, é normal as pessoas cheguem em casa depois de um dia de trabalho acabadas, elas estão destruídas, pois como o dia foi mais intenso, mais agitado, e a capacidade de colocar oxigênio para dentro é uma capacidade limitada, isso se reflete em tensões musculares muito intensas. Para você dar uma dimensão, quando nós temos pouco oxigênio, claro que o cérebro não funcionará direito. 20 a 25% de todo o oxigênio consumido no corpo vai para o cérebro. Então imagine um dia em que você está atribulado, que você precisa de utilizar a mente com muito mais intensidade, você está a resolver problemas mais intensos, mais sérios. Se a sua respiração naquele dia for uma respiração não boa, uma respiração superficial, o volume de oxigênio não será suficiente e aí o raciocínio começa a ficar empastado, a concentração desaparece, então a pessoa fica com dificuldade de foco e aí o trabalho, o resultado das suas atividades rende muito menos do que poderia render. Um outro exemplo nessa mesma linha, quando você faz uma refeição muito gordurosa, uma refeição mais, um volume de comida maior, o que é normal depois de uma refeição? Aquela sonolência. Isso significa o quê? Que o organismo, como o sistema digestivo está comprometido, está com um volume muito grande de atividades para digerir toda aquela comida, direciona o oxigênio lá, um volume imenso de oxigênio, para que a digestão aconteça. O que significa? O raciocínio fica lento, a velocidade de raciocínio, a memória, a capacidade de responder intelectualmente as coisas cai enquanto a digestão acontece. Efetivamente, se a respiração fosse boa, não que esse efeito não acontecesse, mas ele seria muito menos intenso. Porque se você faz uma respiração expressiva, uma respiração boa, você supre o seu organismo de oxigênio para resolver todas as demandas que ele precisa. E evidentemente que para que eu tenha uma respiração boa, não adianta eu lembrar de respirar somente quando eu precisar, não funcionará. Eu preciso, primeiro, ter um treinamento consistente. Se você quiser aprender qualquer coisa, você quer aprender inglês, não adianta ir num dicionário
olhar as palavras só no momento que você precisa. Você tem que treinar falar, você tem que treinar ouvir, você tem que treinar escrever, para que quando você precisar aquilo saia naturalmente, automaticamente. Então, para um plano respiratório, para você mudar a sua respiração, é preciso primeiro consistência, fazer um trabalho que se consolide com o tempo. Não adianta fazer uma ou duas vezes, treinar uma ou duas vezes. É preciso um treinamento mais ou menos sistemático, 2, 3 vezes por semana, pelo menos, até você incorporar essa respiração melhor, mesmo que você não precise levar a consciência para a respiração. Você não precisa prestar atenção para respirar bem. Mas desse ponto, onde eu estou, sem perceber como a minha respiração funciona, até chegar ao ponto em que eu respire uma respiração muito boa, sem precisar prestar atenção, isso tem um trabalho para fazer. E esse trabalho precisa, primeiro, consistência. Segunda coisa que você precisa ter é uma boa técnica. É uma boa técnica não só como fazer uma boa respiração, que essa parte é a mais simples, mas principalmente como vencer os obstáculos naqueles dias. Você sabe, talvez tenha acontecido com você, quantas vezes as pessoas começam a fazer um plano, por exemplo, um plano de caminhada, ou um plano para desenvolver a concentração, fazem um tempo, 2, 3 meses e depois param, sucumbem. Uma boa técnica é aquela que permite a você vencer esses obstáculos. E aí sim, se você possuir uma boa técnica, fizer um treinamento consistente e permanecer pelo tempo suficiente, você mudará completamente a sua respiração. Agora, eu quero que você volte a prestar atenção na respiração, como ela está. Se ela estiver como ela estava, uma respiração superficial, e talvez apenas torácica ou abdominal, vamos mudar essa respiração. Vamos trabalhar um pouco. Você pode ficar de olhos abertos, mas de preferência, feche os olhos. Sente-se numa posição confortável. Aí então, nesta posição confortável, olhos fechados, faça uma respiração profunda. E aí sim, para você fazer uma respiração profunda, vamos trabalhar apenas nesse primeiro instante com o abdômen. Ao inspirar, dilate o abdômen. É muito comum que as pessoas façam o inverso. É muito frequente que ao inspirar, quem tem um reflexo respiratório ruim, ao inspirar, ou o abdômen não se movimenta, ou o abdômen se contrai. Agora faremos o contrário. Inspire e ao inspirar, solte o abdômen. O ar entra, o abdômen sai. Ar para dentro, abdômen para fora. Preencha completamente, expanda completamente o abdômen. Deixe o ar entrar nos seus pulmões. Aí, segure por alguns instantes com os pulmões cheios. Expire. Expire esvaziando completamente os pulmões. Sempre fica esvaziando completamente, é uma maneira de expressar, sempre fica um ar residual, mas comprimindo completamente o abdômen. Ao inspirar, expanda o abdômen. Continue a inspirar e expanda também os intercostais e depois o tórax. Mais ou menos assim. Observe como eu faço. Inspire, depois aqui e depois aqui. E expire no sentido inverso. Primeiro esvaziando o tórax, comprimindo o tórax, depois comprimindo os intercostais e depois comprimindo o abdômen. Essa é a respiração que nós chamamos de respiração completa. Você inspira utilizando toda a sua capacidade pulmonar, preenche completamente os pulmões através da expansão do abdômen, da expansão dos intercostais e da expansão do tórax. E expira, tirando todo o ar que for possível tirar dos pulmões em sentido inverso, comprimindo o tórax, comprimindo os intercostais e comprimindo o abdômen. Com essa respiração completa, o que nós temos? Uma maximização do oxigênio. Você absorve a quantidade máxima possível de absorver de oxigênio
numa inspiração. E aí você tem uma opção que é reter um pouco com os pulmões cheios, mas esta opção eu farei no próximo vídeo. Nós conversaremos um pouco sobre esse tipo de respiração com retenções. Aí você inspira de maneira completa, ampla e expira. Para fazer um treinamento consistente, você reserva 2 a 3 vezes por semana. Se você quiser reservar mais vezes, não tem problema, para você fazer sessões de 10 a 15 minutos. Esse é um trabalho para iniciantes. Para uma pessoa que já tem esse trabalho há um certo tempo, as regras mudam. Mas se você for iniciante, você reserva 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes por semana. E senta-se de uma maneira confortável, fecha os olhos. Primeiro começa a observar a respiração sem interferir. Fique ali uns 2, 3 minutos para você sentir como a respiração funciona, como é a respiração para você, como naturalmente ela acontece no seu corpo. E aí você passa alguns instantes pela respiração apenas abdominal. Inspire expandindo o abdômen e depois expire comprimindo. Mais uns 2, 3 minutos. E aí reserve uns 5 a 10 minutos finais para você fazer a respiração completa. Esse treinamento é o início, é para você começar a educar o seu corpo de uma maneira diferente, da maneira como nós queremos que ele seja educado, com uma respiração mais ampla, mais generosa. E o que acontecerá? O que nós esperamos que aconteça? Você fez o seu treinamento de respiração, para muitas pessoas, talvez seja o seu caso, 10 a 15 minutos não será fácil. Você precisa experimentar para ver se no seu caso será ou não, mas é muito comum, muito frequente, que ao sentarmos para respirar e ficarmos um tempo de 10 a 15 minutos, o emocional já começa a se agitar. Isso nós falaremos no próximo vídeo sobre como administrar o emocional através da respiração. E aí então, quando você para o exercício, fica 2, 3 minutos dispersos, você já nota que a respiração assume aquele padrão antigo. Então esses treinamentos são apenas treinamentos iniciais para você começar a reeducar o seu corpo para que ele assuma um estado diferente de respiração, mesmo nos momentos que você não estiver prestando atenção na sua respiração. Por isso, nós precisamos fazer esses exercícios com constância, com regularidade, 2, 3 vezes por semana, por um tempo, e permanecer. Depois de um bom tempo que eu faço esses treinamentos, 2, 3 vezes por semana, esse padrão respiratório começa a integrar o meu cotidiano, o meu dia a dia. Mas para isso é preciso essa consistência. Pois bem, você percebe que se você quiser um novo patamar de qualidade de vida e um novo patamar de rendimento, esse treinamento de respiração é um treinamento fundamental. Se você não tiver uma boa respiração, tudo será mais difícil. Uma boa respiração facilita qualquer coisa que você faça na sua vida. Com muito oxigênio no corpo, nos músculos, nas articulações, nos ligamentos, nos órgãos, nos tecidos, você renderá muito melhor. Sem uma boa respiração, o cérebro não funcionará direito. Mas os intestinos também, o fígado também não, o baço, os músculos, as articulações. É preciso saber respirar para ter esse alto rendimento. E é isso que nós falaremos nesses vídeos. Daqui até a próxima semana, comece hoje um programa de treinamento e comece com essa respiração bem simples, 2 a 3 vezes por semana. Você gostou desse vídeo? Compartilhe, pois nesse primeiro falamos um pouco sobre a importância da respiração. Ela afeta tudo o que você faz e como utilizar uma respiração melhor, como fazer uma respiração melhor no dia a dia. No próximo vídeo falaremos como controlar, administrar as emoções através da respiração, utilizar a respiração como uma ferramenta de controle emocional, de administração das emoções. Peço para você 2 coisas.
A primeira, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Além de compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, deixe o seu comentário. Com as suas opiniões, com os seus comentários, nós podemos responder as questões de uma maneira mais precisa. E a segunda coisa que eu peço para você, assine o meu canal no YouTube. Com isso, você tem acesso a esses vídeos e coloque lá, clique naquele ícone que parece um sino, pois quando você clica neste ícone, você autoriza o Google a enviar um e-mail para você, avisando toda vez que eu publico um vídeo. Combinado? Até o nosso próximo encontro, próxima semana, com o vídeo de respiração e como administrar as emoções, controlar as emoções através da respiração. Até o nosso próximo encontro.